Então eu tentei botar algumas passagens, né, basicamente do Evangelho de São João, que é onde tem muita coisa de São Pedro, né, assim, no Evangelho de São João, e uma coisa mais aproximada, assim, mais presente mesmo. E tentando trazer também alguma coisa para nós, né, para nós no nosso dia a dia, né, assim. Então, aquele trecho, né, no primeiro capítulo de São João, né, que Jesus muda o nome de São Pedro, logo no primeiro capítulo, versículo 42. Aí, tu serás chamado Kéfas, né, ou Cefas, ou que é do grego, né, essa palavra aí. Aí tem escrito de várias formas, tem com K-E-P-H, certo? Tem várias formas de escrever. Basicamente é esse som, Kéfas, teoricamente não é Cefas. No grego seria Kéfas. E aí a gente vê algumas coisas interessantes de uma forma geral. Só nos evangelhos, nos 4 evangelhos, São Pedro é citado, né, aparece 114 vezes, só nos 4 evangelhos. Enquanto todos os outros apóstolos juntos, 107. Quer dizer, ele se destaca bastante, né? Mais do que todos os outros apóstolos juntos. E nos outros escritos, nas outras cartas, né, do Novo Testamento, ele aparece mais 57 vezes. Quer dizer, é um nome bastante presente, né, no Novo Testamento, que é o que para nós na Igreja Católica é mais próximo, né? A gente tem a atenção, claro, com o Antigo Testamento, tudo, mas tudo tendo em vista o Novo Testamento, né, a partir de Cristo. E a gente observa já esse primeiro ponto de destaque, né, do nome de São Pedro. Então essa palavra, né, esse som, Kéfas, né, seja com algumas variações, ele é presente em várias línguas daquela região, né? Nessas línguas aí dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, quando a turma que vai estudar, não, Kéfas é uma palavra, que essa palavra está presente de alguma forma, Kéfas, Cafas, certo? Quifas, por quê? Porque essas línguas lá do Oriente Médio, muitas delas não têm vogais na escrita, certo? Por exemplo, aquela história que a gente vê dos judeus, né? O nome de Deus era escrito com 4 consoantes, né? Yahvé, né? Y, W, H, W de novo. Então, você pode botar várias vogais no meio dessas consoantes. Então, tem gente que chama de Jeová, tem gente que chama de Javé, certo? Então, é uma questão linguística. Como, por exemplo, em português, espanhol e italiano tem várias palavras parecidas, só que fala-se diferente, né? Uma palavra que é igual, por exemplo, branco em português, é blanco em espanhol e é bianco em italiano. Um exemplo. Então, basicamente a estrutura da palavra é a mesma, com pequenas variações em cada uma língua. Então, os estudiosos de linguística, que é a turma que estuda essa parte das escrituras, né, eles vão buscando essas raízes profundas das palavras que estão escritas lá, né, porque a gente sabe que tudo que foi escrito na Bíblia, né, nas Sagradas Escrituras, foi escrita por homens, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, cada palavrinha que está ali tem sua importância, né, não é uma coisa descartável. Então, essa sequência fonética aí, vamos dizer, do KFS, por exemplo, né, ela está presente em todas essas línguas, né, e ela tem vários significados parecidos nas diversas línguas. Por exemplo, se a gente observar na nossa atualidade, a palavra mãe é muito parecida em várias línguas. Em inglês é mãe, em português é mãe, em inglês se diz mom, M-O-M, né? Em italiano é parecido, em português, em espanhol é parecido. Então, assim, e é a mesma palavra, mãe, certo? Assim como pai também tem várias raízes comuns. Então, assim, as linguagens, as línguas, elas surgem umas das outras, né? Como o português veio do latim misturado com o árabe, misturado com outros dialetos e vai se formando umas a partir das outras. Então essa turma aí pega e vão estudar as origens das linguagens para descobrir essas relações. E em todas essas línguas, essa palavra aí, Kéfas, tem esses sentidos parecidos. Tem os sentidos
mais literais, como pedra mesmo, pedra, rocha, né? E como uma rocha que funciona como uma gruta, certo? Então, uma coisa que circunda, que protege, que envolve, que acolhe dentro, um lugar que botava os animais para dormir e para se alimentar, né? Uma gruta, um abrigo. Então, assim, a gente pensa nessa palavra como pedra, né? Como a nossa tradição é mais presente, né? Da pedra em cima da qual a igreja vai ser construída, né? A pedra física. Mas a gente sabe que a igreja de Cristo não é prédio, né? Até porque o primeiro prédio que teve de igreja oficial foi ter lá no ano 313, quando Constantino, que foi o imperador romano, escreveu um decreto lá, dizendo que a partir daquele momento o cristianismo não era mais proibido. E nesse mesmo ato ele deu uma basílica lá, a Basílica de Latrão, para o Papa, né? Que na época não lembro quem era. Então, assim, até aí as missas eram, que chamava fração do pão, era celebrado nas casas uns dos outros, nas casas, nas catacumbas, né, nos cemitérios. Então eram cultos clandestinos, né, não se podia estar, quem dizia que era cristão podia terminar sendo morto, né, sendo queimado e tal, etc. Então essa questão da pedra é uma figura de linguagem, como Jesus fez várias vezes, né, como uma pedra que vai construir a igreja, como a semente de mostarda que vai virar uma árvore, como a figueira, né, que eu sou a figueira e vocês são os ramos. Então ele falou de várias formas para a gente tentar ir entendendo algo que é mistério. E o que é mistério? Mistério vem da palavra grega que quer dizer lábios fechados, fechar a boca, certo? Então mistério é uma coisa da qual a gente não consegue falar. A gente tenta, mas é o mistério da fé, né? A gente só tem que aceitar, né? Então existe essa origem mais remota da palavra, né? Então Pedro se tornará essa gruta em situação constante de relacionamento com os outros. Quer dizer, Pedro vai ser a pedra sobre a qual será construída a igreja, e a igreja é o quê? É uma reunião de pessoas com um propósito comum, mas sob uma liderança, né? Sob uma liderança. E Pedro vai ser o quê? Vai receber esse pessoal e vai acolher e vai ensinar e vai celebrar os mistérios, né? Os sacramentos, sempre com essa função paternal, né? Vamos dizer assim, é tanto papa, né? Papa é pai em italiano, né? Papa, papai em português, papai em espanhol. Mais um exemplo daquela história que a gente falava no início, né? Então Pedro vai ter esse zelo, esse abrigo, repouso, defesa, né? E proteção, habitação, todos esses sentidos estão presentes nessa palavra. Então, desde o início, isso aconteceu no primeiro capítulo do Evangelho de São João. É a primeira aparição que Pedro aparece, né? Está lá. André e João eram discípulos de São João Batista, e um belo dia São João Batista apontou para Jesus: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá, etc. E ali André foi buscar São Pedro em casa, que era irmão, né? E disse: encontramos o Messias. Então, e logo no primeiro encontro de São Pedro com Jesus não quer nem perguntar, não dá nem bom dia, né? Pedro, né? Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, né? Pedro, e sobre esta pedra. Na verdade, essa parte da pedra edificará a igreja é lá em Mateus, já em outro momento, mas a mudança do nome de Simão para Pedro é logo no começo, né? Bom, então São Pedro sempre é representado. Todas essas obras de arte têm uma simbologia, certo? Sempre que a gente vê São Pedro, qualquer desenho de São Pedro vai estar com essas chaves, né? As chaves que foram dadas por Jesus simbolicamente também, a chave de ouro e uma chave de prata, né? Que simbolizam o poder aqui na terra, que liga lá no céu também. Então, Simão Pedro, né? A gente vai ver também, no capítulo 13 de São João, Jesus diz assim, mais ou menos, né? Eu fiz tudo isso aqui que eu fiz para que vocês me imitem e façam do jeito que eu fiz, né? Então quanto mais vocês me imitarem, mais vocês vão garantir a sua vida eterna. Então Pedro é o autêntico discípulo, né? Um modelo de apostolado com seus defeitos e suas virtudes, que a gente vê em vários momentos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que Pedro teve os momentos de altos e baixos, né? Assim como nós, né? Então já nos direciona a pensar sempre nisso. Sempre que a gente for vendo um personagem desse nas Sagradas Escrituras e tal, a gente vai sempre
tentando se colocar na situação dele, né? E também que ele se coloque na nossa situação, né? Para a gente tentar. Pedro passou por esse problema aqui. Qual é o meu problema que é parecido com esse? E assim a gente vai aprendendo a se conduzir dessa forma, né? E apesar de tudo isso, a gente vê que Pedro foi um homem como nós, foi fraco e muitas vezes, muito fraco, né? Depois, no final, ele foi constituído nosso chefe na igreja. Então, nós devemos toda veneração e todo respeito a Pedro e a seus sucessores, né? Como a gente vai ver. Então, a gente vê aqui o chamado de Cristo, né? Que é essa parte que a gente acabou de falar. Interessante que o versículo diz assim, né? Jesus fixando nele o seu olhar. Quer dizer, quando o primeiro contato, né, já teve esse detalhe, né? Jesus fixando nele o seu olhar disse: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas ou Kefas, né? Que quer dizer Pedro, né? João capítulo 1, versículo 42. Isso. Então, fixando o olhar, quer dizer, Jesus é Deus e vê, ele é onisciente, né? Então, assim, naquele momento ali que ele olhou para Pedro profundamente, fixando o olhar, ali ele já viu tudo que ele já sabia que ia acontecer, né? Mas eu sempre procuro pensar nisso, sabe assim, por exemplo, às vezes a gente é levado a pensar, tipo, Jesus sabia de tudo, o que ia acontecer, o que não ia, o que podia acontecer e tal. Aí tem lá, Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? Lázaro morreu, ele deixou passar 4 dias, né? Até, pronto, agora eu vou lá ressuscitar Lázaro. Aí tem lá, Jesus quando chegou lá de frente para o túmulo, tem lá o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou, né? Aí eu ficava pensando, mas como é que pode, né? Assim, Jesus sabe tudo, sabe que o homem morreu, sabe que vai ressuscitar, que vai voltar vivo, normal e tal. E chorou, como é que é isso aí? Mas assim, aí se a gente para pensar um pouquinho, Jesus também é 100% humano, então ele é igual a nós nisso aí, né? Então quantas vezes a gente passou por uma situação parecida? Como? De repente, eu lembro muito de uma situação, né, que você vai ter contato com uma pessoa que está sofrendo. De repente aquela pessoa nem é tão próxima a você, você vai só por respeito ou por uma consideração a outra pessoa, um terceiro. E quando você chega lá e vê o sofrimento daquela pessoa, você também se comove muito, né? Muito. Como eu vi uma vez que me marcou, foi uma mãe que perdeu um filho. E eu não era tão próximo dela, eu fui lá por 3º ou 4º grau. E quando você chega lá que vê a situação, você se comove, né? Não tem quem não se comova, né? Então assim, Jesus sabia tudo que ia fazer, mas chegou lá, ele viu os amigos dele todos tristes. Por mais que ele soubesse que ia ressuscitar Lázaro e que aquela tristeza ia se converter em alegria, mas naquele momento Lázaro estava morto e ele estava vendo todas aquelas pessoas sofrendo ali. Então isso facilita para a gente interpretar quando a gente for fazer. Quer dizer, quando acontecer com vocês, podem chorar também. Exato. Que é o que a gente passa, né? A gente sabe. A gente acredita que vai ter a nossa vida eterna, mas tudo que acontece de ruim com a gente sofre e sofre muito, né? Por mais que você tente, assim, mas não tem jeito, nós somos humanos, né? Então Jesus fixando nele, olhar, ver toda a igreja, a partir de Pedro ali, ele conseguiu ver tudo isso aí, né? E Jesus mudou o nome de Simão, né? Isso também é bem típico dos judeus, né? Daqueles povos. Todas as mudanças de nome na Bíblia está relacionada à mudança a uma missão, né? Por exemplo, Abrão virou Abraão, né? Abraão quer dizer pai de várias nações. Então ali estava dizendo que Abraão ia ser a raiz de várias civilizações, né? Sara também virou Sarai, virou Sara, né? Acho que é princesa, e assim sucessivamente. Tem várias mudanças de nome. E a mudança de nome de Simão para Pedro, né? Isso também carrega um sentido, porque senão Jesus não ia mudar o nome dele. Simão, vai lá, toma de conta da igreja, né? Você vai ser São Simão. Pronto. Deve ter, alguns São Simão, eu não sei, eu não conheço, mas talvez até tenha. Deve ter. Então, com essa mudança de nome, Simão apaga-se diante de Pedro. Quer dizer, como João Batista, né, que diz, né? Convém que ele cresça e eu diminua, né?
São Paulo, né? Não sou eu que vivo, já é Cristo que vive em mim. Então Simão morreu, Simão o homem, Simão filho de João, e agora quem assume é Pedro, né? É a mesma pessoa, mas com uma nova missão, né? E trazendo para nós, né? É isso, né? Jesus fixa o olhar também na nossa alma. Ele nos conhece a cada um, né? E ele atravessa a nossa alma e nos dá um nome e nos dá a vocação. Que foi isso que Jesus fez com Pedro, né? Ele olhou para Pedro, mudou o nome, ou seja, deu um novo nome a Pedro, que é o que acontece com a gente no nosso batismo, né? A gente recebe o nosso nome diante de Deus ali naquele momento, né? E na mesma hora a vocação, que seria, né? Então naquele momento a gente recebe a nossa vocação. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que dá para esquentar um pouquinho esse ar-condicionado, né? Isso, Vocês estão aí, vocês já estão no começo, já estão assim. Não, vocês que dizem que vocês já estão aqui há mais tempo. Vamos diminuir aqui pelo menos. Mas eu senti já. Então, vocação, né? Como eu acho que eu já falei em alguns outros momentos, né? Vocação vem do latim voco, vocare, que quer dizer chamar. É o verbo que quer dizer chamar. Outra coisa interessante. A maior parte das palavras de todas as línguas vem a partir dos verbos. Verbo é o que, né? Indica ação, indica desejo, pedido. Então, faça tal coisa para mim, né? E a partir, por exemplo, dessa palavra faça, que é um verbo, surge uma infinidade de outras palavras. Por exemplo, faça e feito. Feito é uma coisa que vem do verbo fazer, né? Então, que em latim é fecit. Bom, sacrifício, o que é sacrifício? Sacrifício é alguma coisa que foi feita, sacra. Fitium, no final da palavra, quer dizer feito, mais ou menos. E sacro é sagrado, separado para Deus. Então, um sacrifício é uma coisa que você faz em separação para Deus. E assim, todas as palavras da língua começam sempre dos verbos. Que a primeira coisa que a gente aprende a falar, o ser humano, é pedir alguma coisa, né? Quero comer, quero beber e assim sucessivamente. Então, vocação é um chamado de Deus, né, para nós, né? O primeiro sinal da nossa vocação é o nosso batismo, né? Que é o nosso chamado universal à santidade. O Concílio Vaticano II botou isso por escrito. Sempre se soube disso, né? Teoricamente, assim, está lá na Escritura, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Tá? Então, nós sempre fomos chamados à santidade, mas foi se formando uma mentalidade muito, que a gente chama de clerical, quer dizer, teve até o século XVIII aqui, se alguém queria ser santo, tinha que ser padre, ou freira, ou religioso, né? Tipo assim, tanto São José Maria Escrivá, que foi um santo que ressuscitou essa ideia da santidade para todos nós, leigos. Ele era tido como um herege na época. Ele foi perseguido pela igreja quando ele começou a falar que todo mundo tinha a vocação de ser santo, e não só os padres religiosos. E com o tempo, 30 ou 40 anos depois do início do Opus Dei, que é a ordem fundada por São José Maria, no Concílio Vaticano II já estava bem estabelecida essa ideia, né? Então está lá no Concílio Vaticano II, um dos pontos básicos é o chamado universal à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos, né? E nessa vocação é uma missão concreta a ser realizada livremente. Quer dizer, Deus não impõe, né? O Vinícius aí vai ser médico, né? E assim, né? Ele dá a vocação e você tem a liberdade de aderir ou não, né? Porque é igual aquela discussão que a gente falou em outra vez aqui, que é a questão da imagem e da semelhança, né? A imagem é a foto, né? Nós temos uma foto parecida com Deus, mas a semelhança a gente adquire através dos nossos atos, através da nossa vida, né? A gente fica semelhante a Deus, mas a gente pode não ficar semelhante a Deus, né? Se a gente não caminhar dentro do caminho que Jesus nos ensina, nós somos feitos à imagem, mas não adquirimos a semelhança de Deus, né? Então, basicamente é isso. A vocação é essa missão que Deus nos dá no nosso batismo, mas a gente tem que resolver a fazer, né? Diferente do restante da criação. O que quer dizer isso? Os animais,
as plantas, as outras coisas foram criadas e não tem uma missão individual. Os cachorros nascem, crescem, comem, adoecem, morrem e se acabou o cachorro. Pronto. E aí outro cachorro, outro cachorro, outro cachorro. E assim os animais todos. E eles não têm liberdade, eles seguem os instintos, né? Instintos. Eles não têm liberdade de dizer, ele está com fome, aí tem um prato de comida lá de ração e o cachorro deixa... não tem, né? Ele não tem. A liberdade é isso, é uma autodeterminação ao bem. Eu estou com fome, eu estou vendo um prato de comida aqui, mas eu decido não comer para deixar para o meu filho que vai chegar, porque eu só tenho esse prato de comida aqui. Então isso um animal não é capaz de fazer, né? Ou se submeter a uma cirurgia, uma injeção, ou qualquer coisa assim, algum sofrimento voluntário, tendo em vista um bem maior, que é uma cura, ou você submeter um filho seu a uma cirurgia, né? Ele está ali sem saber de nada, vai sofrer um procedimento, vai sofrer dor, pode morrer, mas você livremente se autodetermina a buscar o bem maior, que é o quê? A cura daquela doença, por exemplo, né? Então, os animais e os vegetais, esses que não tem mesmo, né? Os vegetais só tem, depois que dá o start lá na semente, ela vai seguir aquele caminho, né? Crescer, ou então se não tiver as condições, ela vai morrer e acabou essa história, não tem negócio. Só quem tem vocação somos nós, né? Que temos inteligência, temos vontade e temos essa liberdade para aceitar e corresponder ou não ao chamado de Deus, né? E nesse momento, né, nessa vocação, Deus nos dá as qualidades necessárias para desenvolver a nossa vocação. Quer dizer, Deus não ia, né, pegar um cidadão que nasceu mal formado, com as pernas doentes, e querer que ele fosse um corredor de maratona, né? Deus não faz isso. Existe em teologia um conceito de a graça pressupõe a natureza. Quer dizer, a graça só age na natureza que está presente lá. Então, se um cidadão nasceu com determinada deficiência, a vocação dele é outra, ele tem outras habilidades, né? E às vezes, e aquelas crianças que nascem são vegetais, por exemplo, ou um idoso que fica vegetando, a vocação dele pode ser um chamado a converter os outros, né? Através do sofrimento. Todo mundo sabe, quem tem um doente em casa, uma criança autista, um filho doente, sabe que aquele sofrimento amadurece e fortalece e tem os seus propósitos também, né? Para a gente que tem fé, aquilo ali é uma alma humana com dignidade igual a qualquer uma outra, né? A gente vê aí essas histórias aí. O que se está tentando mudar com essa lei, né, é basicamente o procedimento é enfiar uma agulha na barriga da e essa agulha vai enfiar no coração da, né, injetar uma droga lá para paralisar o coração com mais de 22 semanas. Aí você vê aí, bota no YouTube, você vê crianças com 25 semanas, é uma criança, tá lá, nasce e alguns sobrevivem. E se não sobreviver, não interessa, não é a gente que decide, né? Agora, se você vai lá empurrar uma agulha na barriga da exato. Então, assim, para você ver o grau de loucura que a sociedade é capaz de atingir, como era nessa época aqui de Pedro, né? O Império Romano estava num declínio moral enorme. Por quê? Porque eles já não tinham mais as virtudes morais, já não guiavam mais. O progresso material foi muito grande, o império cresceu muito, aí o que é que tinha? Assassinato, né? O pai tinha o pátrio poder, quer dizer, o pai podia matar seus filhos, né? Ele tinha um poder sobre o filho, podia matar a mulher, podia matar escravo, quer dizer, um general matava outro para virar o imperador. O próprio Constantino, que foi quem acabou com a perseguição à igreja, matou o cunhado dele, matou a mulher dele, matou um filho dele, quer dizer, então assim, naquela época era barbárie, né? Barbárie mesmo, como hoje ainda é em muitos lugares, né? Onde o cristianismo não é tão forte, a barbárie progride. E a nossa sociedade atual não é mais cristã, né? A gente, né? Não é, né? Então assim, aí é só caminhar a passos largos para essas barbáries aí. A gente fica ali tentando defender e tal, para ver se não... E assim, a gente sabe que isso aí vai até certo ponto e volta, como várias crises na igreja, no cristianismo, né, teve para se acabar e não se acaba, porque Jesus também prometeu que não
prevalecerão, né? Então a igreja não vai se acabar, só no dia que ele vier para fazer o balanço da contabilidade, né? E acabar a história. O que é que está lá em cima, Deixa eu ver aqui. chamado de Pedro? É a mesma coisa que estava aqui, ó, Ritinho. É esse aqui, ó. Ah, Pronto, ó. É só o versículo, certo? João 1,42. Isso. Certo, tá ali. E aí a gente continua essa caminhada aqui com Pedro, né? Então, Deus nos dá as nossas qualidades. A gente tem que se conhecer, né? E ver o que a gente né, pode corresponder. Como eu falei, né? A simples criação de nós, criaturas, ele acrescenta a liberdade para a gente corresponder ou não. Como Jesus faz várias vezes, né? Se queres entrar na vida eterna, faça isso, aquilo, outro. Se alguém quiser vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Se queres ser perfeito, né, com o jovem rico, vai, vende tudo que tem. Então, se queres, né, querer é esse verbo que quer dizer a vontade, né? Então, se você tiver vontade, se determinar a me seguir, achar que eu sou um bem maior, faça isso e aquilo outro, né? É isso aí que Jesus está nos chamando a cada ação, né? Então, Deus não impõe, Ele propõe. A todo momento nós somos, se a gente tiver... Isso aí é maximamente perceptível na nossa vida de oração, né? Quantos afetos, propósitos, inspirações nós temos no nosso... Você está orando ali assim, estou em falha com meu filho, por isso, aquilo outro. Estou brigando muito com meu filho. Estou dando pouca atenção para minha mulher. No meu trabalho eu estou falhando disso, naquilo outro. Estou falhando na própria vida de oração, que antes eu tinha uma vida de oração mais regular e agora eu mesmo estou ficando... A todo momento, se você se abre, né, nas suas orações, você recebe, e nada mais é isso aí do que a graça, atingindo a nossa alma, o nosso espírito, nos movendo Bom, aí você faz, beleza, você recebeu o alerta, né? E o que é que eu vou fazer com isso, né? É como tem um escritor católico também muito bom, brasileiro, Gustavo Corsão. Ele tem um livro chamado Desconcerto do Mundo. Aí ele começa o livro, faz tempo que eu li, mas mais ou menos assim, ele vai para um médico doente do pulmão, ele acha que está para morrer. Ele era um engenheiro, muito inteligente e tal, não era nem convertido. Aí ele foi para o médico achando que estava com câncer de pulmão na época, ele era da década de 40, 50. Aí quando ele vai lá, aí o médico examina, pede exame, não era nada, era uma gripe. Aí o médico diz, não é nada, isso aqui é uma gripe, você vai ficar bom. Aí nesse momento ele para refletir, bom, eu estava certo que eu ia morrer. Eu já estava com tudo programado, que eu vou morrer, então vou fazer isso, aquilo, outro, por causa dos meus pulmões doentes. E agora eu recebi a notícia que meus pulmões estão bons. Agora eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer com esses meus pulmões bons, né? Quer dizer, eu achei muito interessante essa figura que eu estou recebendo essa graça aqui agora, o que é que eu vou fazer com ela, né? Aí, e é o que se chama também de providência específica, né? Existe a providência geral, que é... A providência é o governo de tudo por Deus, né? Deus criou tudo e determinou que tudo vai ser de uma certa forma. Os animais se comportam assim, as plantas assim, os planetas assim, tal, etc. Mas existe a providência específica para nós quem estiver em estado de graça, está na providência específica, que é o quê? Está lá, São Paulo diz, né? Romanos capítulo 8, acho que é: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Aí Jesus diz lá no outro canto, amar a Deus é cumprir a sua vontade, cumprir seus mandamentos, ouvir a minha palavra. Isso aí tá assim, ó, a gente tem que estar todo tempo fazendo essas, né? Não tá lá bem, a igreja depois bota no catecismo, né? O pontozinho 1 é isso, 2 é isso, 3 é isso. Mas na Bíblia não tá assim, tá desse jeito. São Paulo diz uma coisa lá na frente, aí você tem que buscar lá atrás o que é que Jesus disse, para ver o que é que São Pedro fez aqui e tal. Então, pois é, a providência específica, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, indo para trás, quem ama a Deus é quem está em estado de graça, né? Quem não está em estado de pecado mortal, etc. Então, para esses que a gente espera estar contando nesse número aí, tudo concorre para o nosso bem, inclusive coisa que a gente pensa que é ruim, né? Como a gente acabou de comentar aqui. Nasce uma criança doente na minha casa, Deus me livre, porque a minha vontade é de não ter uma criança doente. Nasceu, aquilo concorre para o meu bem. Eu tenho que saber me comportar perante aquele sofrimento,
né? Que é a minha cruz, né? Quem quiser vir após mim, pega a sua cruz todos os dias e me siga, né? Então, vou pegar aquela cruz ali e vou... Ah, a minha cruz não é a criança doente. Às vezes é uma coisa menor, às vezes é uma coisa mais insignificante, mas que fica aquela agulha, né? Todo tempo ali furando a gente, né? Como o próprio São Paulo também dizia. Essa é a providência específica, é o que Deus permite que nos aconteça para que a gente... E através da graça, né, que a gente vai recebendo, as graças nas nossas orações, na nossa vida sacramental, fortalece as nossas disposições e corrige as nossas tendências. Bom, nós fomos feridos pelo pecado original, nós temos defeitos, tem quem conte, né? Aí cada um tem seus defeitos predominantes, né? Uns são mais preguiçosos, outros são mais, né, gulosos, luxuriosos, irados, avarentos e tal, etc. Na nossa vida de oração e na nossa vida sacramental, a gente recebe graças para combater essas tendências, né? E fortalecer as nossas boas disposições. Se eu tenho uma boa disposição para vir dar essas aulas aqui, aí uma bela semana, vocês pensam que não acontece, não? Uma bela semana, estou com preguiça de vir, né? Aí a gente pega, aí a gente faz o quê? Na nossa oração, meu Deus, me ajude, né? Me ajude a não levar isso aqui para o lado da vaidade. Me ajude a que eu faça o melhor possível, que isso aqui que eu falo sirva para alguém despertar. É o que o Padre Milton fala muito nas meditações dele, do Opus Dei. Ele fala, isso aqui é uma... Nós estamos orando, né? A partir do momento que eu falo uma coisa aqui, a gente tinha pensando uma coisa, a Brígida noutra e tal. E nesse momento aqui a gente está... Onde 2 ou 3 se reunirem, eu estarei lá no meio. Então Jesus está aqui com a gente. E ele está todo tempo, ó, pá. Nós estamos todo tempo levando. Todo tempo nós estamos né? Tem pessoas que têm mais quadrado. Eu se converso com muita gente, eu vejo muitas pessoas que eu não vejo. E tem pessoas que têm mais quadrado que outras. É claro que nós temos defeito. Eu acho assim que. Eu acho que tem. É assim. Não, é a questão de pessoas estarem mais abertas ou não para se tentar melhorar, né? E tem o demônio também, né? A gente acredita que tem também, né? Então, para nós, mas se ele se arrepender, por exemplo, pronto, voltando para a questão, que é um tema que está aí, né? E me é muito caro. Vocês vão ver lá no YouTube, tem um documentário chamado O Grito Silencioso. Quase certeza que é isso. Era um médico que era o chefe da maior clínica de dos Estados Unidos, certo? Ele fez, eu não lembro, mas milhares, não é assim, 200, 300, não sei quantos mil, 20 mil, 30 mil. Eu não lembro não. Eu sei que era muito. E não existia ultrassom. E um belo dia apareceu o ultrassom. Desenvolveram a tecnologia e mandaram um aparelho de ultrassom para a clínica dele lá. Ele foi fazer vendo com ultrassom. E ele via que quando ele ia esbagaçar a criança, né, para arrastar uma perna, um braço, a cabeça, né, a criança se defendia lá dentro. Se afastava, tirava a mão. Por quê? Porque a criança é um ser humano, sente dor, tudo isso, né? E nesse momento que ele viu, foi... Porque assim, olha, a gente tem que... O médico está lá fazendo... Antes dessa história do ultrassom, ele introduzia um aparelho lá e vinha puxando, vinha só sangue, né? Certo? Então é diferente de você ver, né? Tem um outro cara também que não é católico, também tem um livro chamado A Peste, Albert Camus. Ele dizia assim, que é mais ou menos assim, que a morte de uma pessoa só impacta de verdade uma outra pessoa se essa outra pessoa vê a pessoa morrendo. Depois que você chega lá que o camarada está morto, você olha ali, tem uma certa repugnância, dependendo... Ela está atento, né? Porque quando foi extraído o corpinho do feto, ele já estava inerte. Exato. Então é como se a consciência tivesse assim... Não acusa, né? Ficou, não acusa. Agora, primeiro, se ele extraísse o feto, e se ele respirando, ele tem coragem de fazer Exato. algo. É tanto que na Hungria tem uma lei que Essa pessoa aí se converteu e virou o maior apologista de contra até hoje, né? Assim, acho que não sei se ele está vivo, mas não, acho que ele já morreu. Mas ele virou assim um defensor, ele viajou o mundo fazendo palestra, dizendo o que é que ele fazia. Ele dá palestra e dizia, quando
ele levava as pinças, né? Ó, isso aqui, quando é para extrair a cabeça, quando eu apertava, é como se estivesse quebrando um ovo, certo? Então, assim, é repugnante mesmo. Só que o que é que essa turma faz? A turma não deixa a gente falar isso, certo? Você botar isso no Instagram, se eu fizer um vídeo, na minha conta lá, a pessoa vai dizer, olha, enfiar uma agulha e na barriga e parar o coração. Vou ser processado, vai ser cortado o vídeo, vai ser censurado, minha conta vai ser bloqueada e acabou essa história. Então eles ficam mudando as palavras para ver se não acusa a consciência. Direitos reprodutivos, escolha, como é que é? Pro-choice, né? Escolha da pró-escolha, né? Eles são pró-escolha, a mulher escolhe se quer ter ou se não quer, né? Bom, então é isso, né? Esses grandes bandidos, assim, do ponto de vista, podem se converter e virar até de repente um cidadão desse, com tanta penitência que ele fez aí pelo mundo pregando o contrário, pode ser que ele tenha até se santificado, e a gente torce que aconteça isso com todos, né? Bom, e as nossas falhas, para nós, são a nossa experiência, né? Sempre que a gente falha, a gente tem aquela acusação da consciência, dói, né? É o que o Olavo de Carvalho dizia assim: a parte nossa que peca é a nossa pior parte, e a parte que se confessa é a nossa melhor parte, né? Quer dizer, na hora que você peca ali, que você, sei lá, faz uma coisa que não devia fazer, você esquece tudo e vira um animal e faz, né? E tem uma relação sexual fora do casamento, e rouba uma pessoa ali porque você não parou nem para pensar. Mas quando a consciência acusa e você vai pensar e refletir, vai decidir se dirigir até o padre para esperar na fila com aquele negócio ali martelando ali, aquele remorso e tudo mais, essa é a nossa melhor parte. A nossa parte que a gente está considerando todo o mal que a gente fez com aquele único ato impensado, às vezes ou pouco refletido, né? Então, as nossas falhas são esse aviso para nós, todo tempo, né? Nós sabemos nossas falhas, né? Eu sei as minhas, muitas, né? Tem outras que a gente não sabe ainda não, porque não parou para prestar atenção. E só sabe se prestar atenção se fizer um exame de consciência, né? Uma coisa ou outra é mais bizarra, não tem que se examinar não. A gente faz e sabe logo que errou. Mas tem outras coisas que a gente começa a conhecer mais, você vai parar, rapaz, isso eu fazia. Pronto, a partir de agora não vou fazer mais, né? Então deixam a gente de sobreaviso, né? Quando nossas falhas... Quanto mais você se confessa daquela falha várias vezes, você vai ficando em sobreaviso. Ó, eu estou caindo muito nessa falha aqui. Eu estou sendo impaciente com meus pacientes no consultório. Já nas minhas últimas 5 confissões, todas elas eu levei isso para a minha confissão. Não é um pecado mortal, mas é uma falha. Então você vai ficando, mesmo se a gente for levar em consideração só a parte psicológica, você já fica mais alerta. E a gente que tem fé acredita que a graça específica do sacramento da confissão é isso, é nos fortalecer contra nossas falhas. A falha também, né, depende muito do estado emocional, né? A falha de não tratar tão bem. É uma infinidade de fatores, né? Então, mas não interessa, isso aí não justifica a gente não fechar os olhos, né? Fechar os olhos, não. Tudo bem, certo. Eu fui, vou usar o meu exemplo, eu fui grosseiro com o paciente hoje, mas se fosse com o meu chefe, eu pensaria 2 vezes antes de ser grosseiro com ele, né? Porque naquela situação eu estava por cima e eu fui grosseiro, mas em determinada situação eu estou por baixo, eu penso 2 vezes antes de ser grosseiro, né? Porque eu vou ser demitido, eu não vou fazer isso com o policial, porque eu vou levar uma mãozada, né? Numa blitz eu não vou ser grosseiro com o policial, porque eu não quero apanhar, ou eu não vou ser grosseiro com o juiz numa audiência que eu não quero ser preso, ou levar uma multa, né? Assim? Então, assim, o fato de ter determinadas situações não justifica a gente não devo fazer isso, né? Eu fiz hoje, falhei, beleza, me confesso, acredito que a graça vai atuar e me lembrar, quando eu for pensar em fazer de novo, ter aquela advertência, né? E não fazer. Então, essa frase eu achei interessante, né? Os anos da nossa vida já transcorridos são um volume de profecias, quer dizer, a experiência que a gente tem da nossa vida, né, vai nos prevendo o nosso futuro, né? Se você souber o que fazer com isso, né? São profecias, né? Então, assim, se eu decidir não olhar para esse problema meu aí, quando eu sou grosseiro com o paciente, por exemplo, isso é uma profecia que vai se realizar, que eu vou continuar sendo grosseiro com os pacientes, né? Mas se eu utilizar isso de forma boa,
não quero mais fazer isso, e não fizer mais, é uma profecia de que eu evoluí nesse ponto na minha vida, por exemplo, né? E cada um tem as suas... É um tal de Faber, eu não conheço, certo? Eu vi no artigo W.F. Faber, eu não sei quem ele é. É num artigo que eu pesquisei para preparar essa aula, tinha lá. Mas esse aqui eu sei quem é, que é o Goethe, né? Que escreveu o Fausto, que essa frase eu levo para mim sempre, né? Contra nada somos tão severos do que contra os erros que nós abandonamos. Quer dizer, quando a gente identifica um erro, uma falha nossa, né? E a gente realmente consegue abandonar, a gente não aceita mais cometer aquela falha, né? Essa falha específica, né? De repente, não sei, cada um tem as suas. A gente fica muito criterioso contra isso. Aí você consegue resolver esse problema, então vamos atacar esse outro agora, né? Então, assim, esse cara também, eu acho que ele não era católico, Goethe, acho que não. Com certeza não. Bom, então continuando na mesma história da vocação, né? Como o Marineiro falou, né? Existem as circunstâncias, né? Que nós devemos aceitar, nossas circunstâncias, né? A gente nasce e é chamado por Deus a nascer em uma determinada situação. Nós nascemos aqui. Eu nasci aqui, na região do Vale do Jaguaribe, numa família assim, num país assim, que fala essa língua, que tem esses problemas e tem essas vantagens, né? A gente tem muitos problemas, mas tem muitas vantagens. Ninguém tem desastres naturais de grande porte, ninguém tem guerras religiosas violentas, aqui ninguém tem, né? Então, esses limites também fazem parte da nossa vocação, né? Porque, assim, a gente é muito levado a pensar, né? Que até tem lá no livro do Chesterton, né? Que ele diz assim, essas frases que a gente escuta, né? Você pode ser o que você quiser, né? Basta você querer. Aí tinha até a música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Isso é uma música... Eu vi isso, um professor meu aí, ele disse, é a música do capeta, né? E é mesmo, né? Porque você está ali com negativo, né? Não, Deus botou você nessa situação aqui, né? E você tem que trabalhar com essas ferramentas, né? Então, assim, aceitar com paciência, né? E fazer o melhor, fazer com perfeição o que der para fazer. Tudo bem, parece que eu não sou chamado a ser um missionário no Japão, né? Parece que não é isso. Até hoje eu não recebi esse toque do Espírito Santo, né? Mas parece que eu sou chamado a exercer a minha vida cristã dentro da profissão da medicina. Isso. Então, assim, um belo dia eu acordo, rapaz, eu acho que eu devia ser um missionário no Japão. Aí é muita onda, né? Você vai ter que... Dá para fazer? Pode ser que dê, né? Tem uns caras que se superam muito e vai... É bonito ver, tem essas histórias, são bonitas de ver, realmente, de superações extraordinárias, mas não é o ordinário, né? O ordinário é você, que é outra frase também, cave onde você está, né? Você vai cavar onde você está, você não vai inventar, né? Tudo bem, se a vida for encaminhando para determinados outros caminhos, beleza, mas onde você está, fazer as coisas com perfeição e aceitar a sua circunstância, né? E essas circunstâncias ajudam na própria tarefa, como a gente viu, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Como purificação, mas a gente viu a questão do sofrimento, né? Doença e tudo mais. E transformação mesmo. Pronto, esse exemplo aí do médico aí, essa circunstância dele, a circunstância dele era fazer aborto sem ultrassom. Mudou a circunstância, ele se transformou. Pronto, né? As circunstâncias criam os deveres e delimitam a nossa vocação. Mesma coisa, né? Então, assim, a gente não adianta querer inventar, né? Porque quando se esquece disso aqui, quem não tem uma base cristã profunda, de autoconhecimento, de fé nos sacramentos e tudo mais, aí aquelas aberrações que eu já botei aqui algumas vezes, né? Esses caras que hoje tem, né? Que querem virar bicho, né? Por exemplo, nós somos chamados a fazer coisas altas, né? Porque nós somos seres humanos, nós não somos... Aí você vê na internet o cara que imita muito bem um bode, berra, um cara berrando, rapaz, é muito parecido com um bode mesmo. O cara treina tanto para fazer uma coisa que um bode faz sem treinar, né? Ou imitar... Tem um menino no Instagram aí, você vê um menino que imita sirene de polícia, o menino imita todas as sirenes. A sirene do raio, da
sei o quê, tudo, ele sabe. Coitado, ele podia estar usando esse tempo de treinar, de aprender, uma habilidade que ele tem vocal e percepção, de repente ele podia aprender outra coisa mais produtiva, né? Entendeu? Então, assim, nós temos ideais elevados, né? Assim, nós somos seres humanos, nós somos chamados a fazer coisas grandes. Então, nós temos que todo mundo tem que ser o melhor, sei lá, em tudo. Não, nós somos desiguais. Para quê? Para eu saber fazer alguma coisa disso aqui e a Mayara sabe fazer outra coisa melhor e a Hitler sabe fazer outra coisa melhor do que eu, e uma coisa vai se complementando com a outra, né? A paternidade, o trabalho, uma condição que você é subalterno, né? Que você tem um chefe, né? Um superior. Tudo isso nos faz, se a gente não se revoltar contra isso, né? A paternidade vai fazer eu melhorar como ser humano, né? Cada vez que nasce um filho lá em casa e quando eles vão crescendo, eu me obrigo a melhorar por eles, né? No trabalho da mesma forma, né? Você vai tentando melhorar. Se você não, sei lá, no meu caso, se eu sou um médico igual ou pior, assim como eu era, assim que eu me formei, coitado de mim, né? Cada dia você vai não isenta de falhas, não isenta né? Mas você vai tentando melhorar, né? Tudo isso é ensinamento cristão multimilenar, né? Aí o que é que a turma faz? Hoje em dia, né? Que a gente vê a turma que faz sucesso aí nas internet, nas coisas, coach, né? O que é que eles fazem? Eles pegam essas coisas que são boas do cristianismo e tiram Cristo delas, né? E vende. Porque se você chegar falando isso aqui... Até isso assim, é como se fosse algo inédito. Eles pegam, como Exato. Eles não mostram lá a autoria, né? Que é o próprio Deus, é assim, tipo assim, é como se fosse uma filosofia errada, né? E se você faz isso aí sem acreditar em Jesus, alguma coisinha você funciona, né? 1% melhor todo dia, né? Tem essa história, né? Todo dia você vai ser 1% melhor, né? Ou então, como é que é? Gratidão, joga pro universo que o universo devolve, né? Tem essas histórias aí, né? A turma, é como o Chesterton diz também, né? Se você não acredita em Deus, você vai acreditar em qualquer coisa, né? Vai acreditar no universo, vai acreditar em qualquer coisa aí, né? Joga pro universo que o universo devolve, né? A alma sente. Exato. Se você não tiver essa percepção, você vai nessas ondas aí. E esse pessoal aí, os coaching, todos eles são evangélicos, viu? Vá atrás, todos eles são evangélicos. Aí eles não transparecem nada de religião, porque existe um sentimento antirreligioso no Brasil, de uma forma geral, no Ocidente. Então eles ficam usando essas técnicas aí, que são técnicas de psicologia, de neurolinguística, não sei o que, gestos, não sei o que. Você vê um negócio, para mim, tem uns gritos, né? Negócio que eles ficam lá. Todo mundo repete, igual. Tem que repetir. Tem que repetir. Então, assim, é uma graça, viu? Pode olhar aí. Usa, porque tem um efeitozinho imediato ali. Porque tem, né? Beleza, vamos em frente. E aí, essa estátua aí, né? Essa escultura. Todo mundo fica, por exemplo, se eu falar outra coisa, eu gostaria tão concentrado porque é Deus, está falando de Deus. Então, um monte de gente que abre igreja para falar de Deus, as pessoas carentes, Exato. por dentro, vão para lá, orar, coitados. A nossa cena toda é por dentro, e só falando de Deus. E outras, muitas vezes afastado pela própria Igreja Católica, né? Por quê? Porque teve algumas gerações de padres mal formados. Graças a Deus está melhorando isso aí. A assistência que a Igreja Católica dá não tem como ser igual, né? Nós temos um padre aqui, porque para formar um padre, primeiro, para formar um padre, o camarada tem que ir lá, né? Se dispor a assumir essa vocação, que já é uma dificuldade enorme, né? Com tudo que o sacerdócio traz para os católicos. Uma formação de 8, 9 anos e para vir tomar de conta, né, muitas vezes de paróquias difíceis, né? E para ser um pastorzinho lá, basta gritar bem, ter uma garganta boa e decorar ali 20 ou 30 versículos. Tem uma igreja perto lá de casa. Lá perto lá da mamãe, lá em São João, tem uma igreja que você não... Hoje não é mais... É um espetinho hoje, mas antes era uma igreja. Eles alugam qualquer garagemzinha dessa,
bota um bicho lá de madeira para falar e grita o tempo todo, aleluia, tem aquelas 3 ou 4 frases, né? E assim, claro, tem pastores bem fortes, tem sim, mas de uma forma geral não é. Aí essas pessoas pegam esses outros que são carentes, né? E a coisa fica ali só, né? E tem umas que dizem que eu estou com a dor, né? Vá para a sala da igreja e o senhor não vai sair. Né? Tem uns que assim, superstição, fica com uma coisa supersticiosa, né? Que a gente também deve evitar, né? Na nossa igreja também existe a superstição, existe, né? Mas a gente tem que estar atento e evitar. Então, com essa ideia aí da vocação, das circunstâncias, de a gente procurar a nossa própria vocação mesmo, tem essa frase também. Bom, olha só, essa estátua aí, eu botei com essa pessoa aí para a gente ter uma ideia do tamanho, né? É muito grande, né? Uma escultura dessa daí, certo? E é uma peça só de granito que o Michelangelo esculpiu todinho, né? Então, aí ele disse em algum momento: eu apenas tirei do mármore o que não era Davi, né? Que esse é o Davi de Michelangelo, né? Então, o que é? Não, Davi do Antigo Testamento. Ó, ele é porque nessa posição não está dando para ver. Ele está com a pedra na mão direita, certo? Ele está aqui com a mão fechada. E aqui ele está com a funda, certo? Que ele atirou na cabeça do Golias, né? E se você ver isso aí, tem imagens belíssimas na internet. A mão tem as veias, certo? É perfeito. A estátua é perfeita. E ele disse isso, né? Que como é que você fez isso? Ele disse: não, eu só fiz tirar da pedra o que não era Davi. Era um blocozão, né? De 6 metros de comprimento. E ele foi e tirou isso aí. Então Deus faz isso com a gente. Nessas provações que a gente tem, esses sofrimentos, Deus está tirando só o que não é nós mesmo, né? Vai nos... Então, voltando para Pedro, né? No Evangelho de São João. São Pedro é chamado de Simão, filho de João, Cefas ou Kefas, Simão Pedro e Pedro. Várias passagens ele é chamado de formas diferentes. Uma coisa interessante, Jesus nunca chama de Pedro no Evangelho de São João. São detalhes interessantes, certo? Ele sempre chama de Simão, ou Simão, filho de João, tal. Então, o que isso quer dizer, né? Jesus muda o nome de Pedro no primeiro capítulo logo, no primeiro encontro, e para de chamar ele de Pedro. Lá no final, quando Jesus vai dizer: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele não chama de Pedro ainda. Então, ele continua chamando de Simão. Então, é o homem velho ainda. Aí só depois que ele responde mesmo, ele se humilha, né? Ele diz: amo sim. Simão, amo sim. Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele se lembrou que tinha negado 3 vezes. Aí ele se colocou onde é que ele era mesmo. Eu sou esse coitado aqui que não tive coragem de nada. Senhor, tu sabes tudo, faz o que quiser da minha vida aí sim, Jesus, a gente vai ver mais na frente, aí sim Jesus dá a missão para ele: pois você é jovem, você faz o que você quer, mas daqui a pouco, quando você estiver velho, vão lhe amarrar e vão lhe levar para onde você não quer, e você vai fazer isso, aquilo outro. Aí Jesus dá a missão. Então, assim, o fato de Jesus não chamar São Pedro de Pedro em nenhum momento diz isso, que durante aquela construção toda do Evangelho, ali que está o homem velho, que está recebendo os ensinamentos e as marteladas do Michelangelo ali, está tirando ali os pedaços, né, do que não presta, para ele virar o grande santo que ele vai ser, o fundador e mantenedor da nossa igreja, né? Então, como a gente falou aqui, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Está lá no finalzinho, né? Capítulo 21 de São João. São João tem 21 capítulos, né? O último capítulo lá no finalzinho já, né? Então, aí sim, interessante. Depois disso, o próprio São João Evangelista vai chamar de Pedro. No finalzinho do Evangelho, os últimos versículos que ainda tem, tá lá: e Pedro fez isso, Pedro fez aquilo outro, tal. Então, são interessantes esses detalhes que e a gente só descobre isso quem fica olhando ali esses santos que eram que iam para os mosteiros, monges,
que iam se internar numa cela de um mosteiro lá não sei aonde, ia passar a vida todinha só meditando nas Sagradas Escrituras, rezando, cantando canto gregoriano, rezando aqueles salmos e pensando e rezando não sei quantas vezes, bem 7 vezes durante o dia, né? E rezar é isso, né? É você se aplicar nas Sagradas Escrituras e a graça vai agindo. Agora a gente que se não lê a Bíblia nenhuma vez, não pega nada disso, né? Então a trajetória de Pedro, como a nossa, de qualquer um de nós, tem esses altos e baixos, né? Então tem essa aproximação de Jesus que é marcada por lentidão, incompreensões e é gradual e penosa. É isso que acontece pra gente, né? A gente principalmente, não sei, né? Eu me converti recentemente, né? Eu era católico de IBGE, como a gente chama, né? Mas vim me converter mesmo na pandemia. E é lento o processo, né? É penoso porque você vai se, né? Você vai, rapaz, tem muita coisa para fazer ainda, né? E a chibata canta no espinhaço e o cabo vai apanhando e vai e você não compreende, né? Tem coisa que você faz que você vai precisar deixar de fazer que você não quer aceitar. É difícil, não é fácil. A conversão não é fácil para ninguém. E para Pedro foi assim também. É isso que a gente deve buscar, né? Que ser uma que faça, tipo, a gente de criança cresce já pensando em ficar independente, se mandar, fazer o que quer, aí de repente você se encontra com Cristo e volta aqui, só que agora com outra via, né, do amor. Aí você não se mandar, não ser independente, né, porque racionalmente a gente tá aqui, eu sou adulto, pago minhas contas, mando na minha vida, só basta eu cumprir as leis civis. Aí agora a trajetória de volta, você se encontra com Cristo, tudo que você pensou em se mandar, fazer o que quer dentro das possibilidades. Agora, zera tudo, vamos começar de novo. Né? Ela tem que ser obediente. Obedecer, ser criança. Tem que ser humilde agora. É isso aí. Não é fácil não. Então a aproximação inicial de São Pedro, Jesus anuncia imediatamente a perspectiva que orientará para sempre. Quer dizer, Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro, né? E pronto. Então Jesus chegou na vida dele ali, já mudou o nome, já deu a missão que vai orientar a vida dele para sempre. A partir dali, Pedro não é mais o mesmo homem, né? Ele vai e volta, mas... E vai chegar o dia que vai ter a profissão de fé, né? Não foi naquele momento, não foi. Pedro não deve ter entendido nada, né? Ele chega assim para ver o cara, aí Jesus chega e muda seu nome. Porque, veja só, Pedro era um cara piedoso, né? Como é que a gente sabe disso? Pedro, irmão de André, eles já seguiam João Batista, né? Então, assim, um cara que fosse qualquer um aí, doidinho, né? No meio do mundo aí, na Galileia, pescador, que não tivesse atenção às coisas do Espírito, às coisas da religião, a temor de Deus, não tivesse nada disso, ele não ia atrás de João Batista lá no deserto e ouvia as conversas de João Batista, que era um cara que tinha um aspecto de louco, né? Vestido com pele de camelo, amarrado com não sei o que, comendo gafanhoto, magro, devia ser sujo, né? E o cara falando aquilo ali, só ia atrás de João Batista quem tinha essa inclinação e essa abertura para as coisas do Espírito, né? Então Pedro era um desses. E chegou um cara, então ele sabia o que significava a mudança de nome, certo? Para ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia os Salmos, que eram as orações diárias. Todos os sábados eles iam para as sinagogas e tinham as leituras do Antigo Testamento. E ele sabia o que significava uma mudança de nome. Então ele chega lá para um cara que está pregando, um tal de Jesus aí, que o irmão dele chama ele. Aí ele chega e o cara muda logo o seu nome. Né? Peraí, né? Então, daí para o dia lá que ele vai dizer... Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tem um tempo, né? Acontece muita coisa no meio dessa história. E mesmo assim a profissão de fé é só o começo, né? É só o começo da história. Porque depois que Pedro diz isso, na mesma hora ele cai, né? Na mesma hora. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Pedro, que não foi o homem, a carne, foi o Pai do céu que revelou. Aí Jesus, na outra fala, é o que sabe de mim, afaste Satanás. Então assim... É uma caminhada difícil, né? E a gente vê vários episódios de que São Pedro tem essa fase intermediária, de dificuldade de entender, aceitar e seguir realmente a missão que lhe é dada, né? Dificuldade crescente de compreender a mensagem e as exigências para seguir a Jesus. E tem algumas passagens, né, que a gente vê
né? Em algum momento, lá em São João, Pedro diz: Senhor, tu lavares meus pés, né? Que é esse quadro aí, essa pintura, né? Você deu para ver aí, né? Que é o momento do lava-pés, né? Jesus abaixado aí, Pedro aí, como é que é? O Senhor lavar meus pés, né? Negativo. Quer dizer, ele está indo contra de novo, né? Jesus está querendo fazer uma coisa e ele indo contra, né? 3 anos de volta. Exato. Aí, em outro momento, Pedro pergunta: Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti, né? Quando Jesus diz que eles não podem seguir ainda, não podem beber do cálice, tá, etc. Em outro lugar, Jesus diz a Pedro: enfia a tua espada na bainha, né? Não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Naquela hora que Pedro arranca a orelha do Malco lá, né? Quer dizer, Pedro tem esse... olha só, Pedro arrancou a orelha de um cara com espada, né? Certo? Ele deu para matar, né? Uma espadada que arranca a orelha de um cidadão, ele deu para matar. Não deu, foi certo, né? Isso. Então, assim, ele tinha essas histórias aí, né? E muitas vezes a gente tem isso, né? A gente tem esses ímpetos de cólera, né? De reage, né? A qualquer injustiça mesmo, né? Mesmo a injustiça. Pedro estava diante de uma injustiça ali. Estavam prendendo Jesus que não tinha feito mal para ninguém. E a gente é vítima de injustiça também, né? Na fila de um consultório, na fila de um banco, né? Uma multa que chega que não foi você, alguém que clona seu cartão, aí você se revolta, você deseja que aquele cabo vá para o inferno. Quem foi para o inferno aí? Né? Então, tudo isso é ensinamento, né? Ensinamento são inclinações nossas. Isso aí chama-se apetite irascível, uma inclinação nossa do ser humano de resistir quando algo que a gente quer conseguir tem algum obstáculo no meio. Nós temos essa parte animal nossa, que é de reagir com fúria, né? Para afastar aquele obstáculo no meio, né? Qualquer injustiça acende esse apetite na nossa alma, né? E essa fase intermediária culmina na negação, né? Quer dizer, Pedro acabou de dizer, né? Senhor, eu irei contigo até a morte. Aí Jesus diz: Pedro, ainda hoje você... Aí, quer dizer... Então, é um compromisso precário. O compromisso que Pedro assume com Jesus é precário, é fraco. É a nossa palavra fraca, quando a gente fala uma coisa que a gente não sabe se vai cumprir, né? Eu chegar aqui 7h30, vocês me esperando. Eu dizia que a aula vai começar às 7 horas, eu chego 7h30, né? Ou eu chego no meu consultório atrasado. Quer dizer, o meu compromisso é precário. Ou eu assumo um casamento, se não der certo, se separa. Compromisso precário, né? Você já entrou no compromisso não dando a devida importância. Não, eu vou ter relação sexual aqui sem preservativo e tal, sem engravidar. Aí Deus toma de conta, né? Quer dizer, você não está dando a devida seriedade às consequências dos seus atos, né? Isso em tudo, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, na nossa família. Basta a gente se perguntar. Basta a gente, de noite, antes de dormir, ver o que é que fez do dia, ver o que é que está fazendo da vida. Vamos ver os compromissos que a gente assume com real, né, firmeza, e os compromissos que a gente não tem tanta firmeza assim. Então tá aí, Pedro, né, negou outra vez e imediatamente o galo cantou. João 18, 27. Tá aí, a mulher, né, foi uma porteira, né, e ele vai se irritando, né? Vocês lembram? Cada narração tem um pouquinho de diferença, né? Mas tem uma, não lembro qual é dos evangelhos, eu acho que é o de Marcos, que é assim: o primeiro diz, esse cabo era deles aí também. Aí Pedro diz, não, eu não sou, nem conheço. Aí outra pessoa vem e diz de novo, sim, pelo jeito que você fala aí, você é galileu, eu acho que eu já lhe vi. Aí ele grita mais alto, num dos evangelhos, não lembro qual é, diz assim, grita mais alto, não conheço. Aí outro vem e diz de novo, aí ele se enfurece, vocês estão tudo doidos, não... Quer dizer, você vê que o cara vai subindo o tom, né? E aí vai chegando nessa trajetória a parte mais final, né? Que é, ele já passou por todas essas dificuldades, mas Jesus morre, né? Pedro chora amargamente, né? O mesmo olhar que Jesus deu para ele no primeiro capítulo lá de São João,
Jesus olhando fixamente para ele, disse: Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro. Ele ficou velhinho, foi lá? Ficou. Porque ele já era mais velho. Ele já era mais velho dos apóstolos. Não, mas era um homem jovem, né? Porque ele morreu em 67, mais ou menos, né? Então, 30 e tantos anos depois de Jesus morrer. Então, ele devia ser um cara mais ou menos da idade de Jesus, um pouco mais velho, 67 depois de Cristo. 67 depois de Cristo, no ano 67. Bom, o que é interessante? Jesus, olhando fixamente para Pedro, mudou o nome dele no primeiro capítulo de São João. Lá no final, quando Pedro negou pela terceira vez, Jesus olhou para ele e ele saiu e chorou amargamente. Está lá no Evangelho. Então, assim, o poder do olhar de Jesus, né? É um espelho, né? Jesus, quando olha para a gente, né? Ele revela. Tem um sermão do Padre Antônio Vieira, o Sermão das Lágrimas de Pedro. É um dos textos mais bonitos que eu já li na minha vida, certo? Ele vai trabalhar sobre essa cena aí, da negação de Pedro, né? Aí ele faz umas oposições que Pedro, porque viu, negou. E quando Jesus olhou para ele fechou os olhos, e quando ele não viu mais, ele chorou, porque a gente só chora de olho fechado, ninguém chora de olho aberto. E ele vai fazendo essas oposições aí de ver e chorar, é muito interessante, muito bonito. Sermão das Lágrimas de Pedro. Bom, mas vamos em frente. Então, no final, Pedro negou a Jesus e tudo mais, Jesus morreu e foi sepultado, né? Então, assim, qual não terá sido o remorso de Pedro, né? Se ele chorou amargamente naquela hora, nesses outros horas aí, dias antes de Jesus ressuscitar, né? O remorso que ele não estava. E quando Santa Maria Madalena veio dizer que o sepulcro estava vazio, a porta estava, eles correram, né, para o sepulcro, né? João e Pedro. Então, essa corrida de Pedro de volta para o sepulcro, na busca de ver Jesus ressuscitado, né? Ele já começa a se recuperar do ponto de vista de quê? A gente pode analisar como nós nos dirigindo em direção à nossa confissão, né? Porque essa confissão de Pedro vai terminar lá, né? Pedro, tu me amas, né? Ali é o momento da confissão de Pedro. Mas existe todo esse processo, que existe no nosso processo de confissão também, né? O nosso exame de consciência, nossa acusação, o cumprimento da nossa penitência dada pelo padre, até a gente obter o perdão, né? de Jesus. E ele creu na ressurreição, né? Jesus tinha dito, eles não acreditaram, porque quando ele morreu se desesperaram, quer dizer, não acreditaram, né? Se eles acreditassem piamente que Jesus ia ressuscitar, eles não tinham se desesperado, não tinham ficado trancados lá no quarto com medo dos judeus, tá, etc. E João explicita, né, que João creu, né? Esse discípulo que viu, creu, né? Mas a gente sabe que Pedro creu também. Por quê? Porque a primeira aparição de Jesus ressuscitado foi para Pedro, né? Está lá em São Lucas, né? A primeira, depois que as mulheres o viram, né? Ele, antes de aparecer para os outros apóstolos, apareceu para Pedro. Então, que terá sido essa aparição? Não tem dizendo, né? A igreja costuma até dizer também que talvez tenha sido a primeira aparição para Nossa Senhora, né? Que não está relatado nos evangelhos, mas nada mais justo do que Jesus ter ido visitar Nossa Senhora primeiro, antes de começar a aparecer, né? Ressuscitado. É uma coisa bonita que a igreja nos propõe, assim, apesar de não ser um dogma de fé, que não tem na Sagrada Escritura, mas é uma coisa interessante da gente pensar, né? Então está lá em São João, né? Chegou Simão Pedro, que eu seguia, entrou no sepulcro e viu apenas os panos no chão, né? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se da túnica e lançou-se nas águas. Aí já é Jesus ressuscitado, né? Eles estão pescando e Jesus está lá na beira do lago, né? E São João diz, né? São João reconhece pela voz, pelo jeito. São João era mais sensível, né? É o Senhor. Então Pedro só faz se vestir e pula dentro d'água, né? Quer dizer, essa mesma característica dele, como a gente falava antes, né? Essa mesma característica dele de impetuosidade que o fez arrancar a orelha do cidadão lá, com a espadada, o fez procurar Jesus com o mesmo ímpeto. Quer dizer, ele passou a aproveitar essa qualidade que ele tinha para direcionar para um bem. Então, a gente do mesmo jeito. Se eu tenho uma qualidade que eu reconheço como qualidade, humildade é isso. Humildade é você saber o que você sabe, reconhecer que sabe o que você sabe e reconhecer que não sabe o que você não sabe. Não é ser coitadinho, né? Humildade não é coitadismo, né? Então, Pedro tinha esse ímpeto
e usou para chegar a Jesus, né? Numa adesão espontânea, né? Não foi ninguém que empurrou ele dentro d'água, né? Para cair, né? Ele que foi. E ainda vestiu a sua roupa, né? Vestir-se tem uma simbologia de dignidade, né? De você, em toda a literatura, em tudo, quando uma pessoa se veste, quer dizer, ela está acrescentando uma dignidade a mais para o que ela vai fazer, né? Por isso que existe as vestes litúrgicas, né? E, se não me engano, na hora que o padre vai se vestir para a missa, né, e colocar todos aqueles paramentos, tem uma sequência, tem algumas orações que ele vai fazendo durante aquele procedimento, né? De colocar aquele símbolo, de colocar a alva, a estola, a túnica e tudo mais. Então, assim, é um ritual externo que evidencia uma disposição interna de aumentar a dignidade daquilo que você vai fazer. Então, Pedro ia encontrar Jesus nu, né? Ele estava nu, tem lá no Evangelho, né? Vestiu-se com a túnica porque estava nu. Mas ele resolveu se vestir para não se apresentar daquela forma. Até lembra do filho pródigo, a dignidade da túnica, né, que o pai dá para o filho. Manda dar um banho, né? E manda vestir a melhor roupa, né? E botar um anel no dedo e etc, né? E agora Pedro está realmente preparado para ser um discípulo. Discípulo quer dizer o quê? Aluno. Quer dizer, e o aluno tem que ter o quê? Reconhecer a hierarquia, reconhecer que o professor é superior a ele naquele assunto ali. Então agora Pedro está purificado pela negação, pelo remorso, pelo exame de consciência que ele ficou fazendo, para ser um discípulo realmente com as qualidades necessárias para tal, né? Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia. Apesar de serem tantos peixes, né, a rede não se rompeu. A primeira pesca milagrosa que tem lá, no Evangelho diz, nos 3 evangelhos sinóticos, né, a rede se rasga. Você lembra disso, né? Eram tantos peixes que a rede se rasgava e os barcos iam virar e não sei o que, né? Então, quer dizer, a igreja não estava pronta. Pedro agora fez a pesca, puxava as redes e apesar de serem tantos peixes, a rede não se rasgava. Quer dizer, Pedro virou agora realmente o pescador de homens que Jesus tinha prometido, de almas, e aonde ele pescar, aquele pessoal vai ficar unido dentro de uma estrutura que não se rompe, não se rasga, não deixa se dispersar, que é o símbolo da igreja, né? Então, mantém a unidade, mantém a proteção, né? Mantém o cuidado com aquelas almas que ele arrebanhou, né? Isso. Capacidade de atrair, né? E manter os homens com Jesus, né? Para Jesus. Guardar a unidade, né? Manter todo mundo junto. E ainda nessa história, Jesus perguntou a Simão Pedro, né? Pronto, Simão, né? Simão, filho de João. Uma coisa que eu sempre medito nessa passagem é o seguinte: a gente, quando vai, né, vivendo nossa vida, né, você vai virando várias coisas, né? Eu aqui em Tabuleiro sou o doutor Vinícius, né? Professora fulano de tal, doutor fulano de tal, advogado, não sei quem, fulano gerente do banco, antigamente era o gerente do banco, era quase um juiz na cidade também, né? Só que Jesus não pergunta, como é que Vossa Santidade o Papa, quando a gente fala com o Papa, né? Jesus não fala assim, né? Vossa Santidade, tu me amas mais do que este, né? Ele ia ser o Papa, né? Pedro, né? Não, Jesus é tão insignificante, Simão, nesse momento, que ele tem que dizer quem é o Pai, né? Porque senão ele podia dizer, Simão, todo mundo sabia quem é Simão, né? Simão, filho de João, quer dizer, eu fico imaginando assim, quando Jesus me chamar, ele vai dizer assim, ele não vai dizer, doutor Vinícius, e aí, o que é que você fez? Ele vai dizer, Vinícius, filho de Acácio, porque Vinícius tem no meio da canela aí, tem muito. E você é só um Vinícius que é filho de Acácio. Se você não gostar do seu pai, não interessa, você é filho dele. Quer dizer, nem a vida, sua vida, não foi você que, né? Foi seu pai que lhe deu. Como é que você não gosta de seu pai, se for o caso, né? Não gosta de seu pai, ou foi vítima de um estupro, filho de um estupro, como estão agora, né? Na história do aborto. O nosso presidente cometeu, não. Vocês viram o vídeo dele hoje? Não? Nosso presidente disse assim, como é que você vai obrigar uma menina que engravidou, vítima de um estupro, que espécie de monstro vai sair da barriga dessa criança? Foi, com essas palavras. Então, assim, essa pessoa, essa criança, que se ela nascer, filha de um estupro, que tem vários, quando ela foi chamada para Jesus vai dizer assim,
fulano, filho do estuprador, fulano de tal, certo? Porque foi que, através daquele estupro, foi que Deus infundiu a alma naquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa com dignidade. Aquele cantor italiano, Andrea Bocelli, aquele que é cego, ele ia ser abortado, né? A mãe dele tentou abortá-lo, né? E assim tem vários. Tem um padre também, tem um testemunho bonito também na internet. O padre começa a contar uma história, tá? Quando no final ele disse que era ele, né? Ele ia ser abortado. Então assim, não tem como você tratar uma criança na barriga de uma mulher como se fosse um monstro, né? Não é, né? É outra pessoa, né? Quer dizer, o camarada abrir a boca para dizer um negócio desse aí, ele está moralmente muito, né? Muito... Sem moral. O Dom Henrique tem até que ele faleceu, né, na pandemia, mas tem um texto dele no Instagram, tem vídeos, né? Aí ele fala que até um ateu que seja humanista, ele é contra o aborto, porque o ateu humanizado, ele valoriza a vida do ser humano. Né? Não precisa ter fé, né, para ser contra o aborto, não precisa ter fé, não precisa, né? O pessoal se empenha tanto em proteger os animais, né? Os ovos das tartarugas, não sei aonde. Não pode, não pode. Ninguém pode andar aqui nessa praia porque tem ovo de tartaruga enterrado aqui, né? Mais um e um, né? Então nesse final, né? Pedro já mostra a profundidade da vida de fé, né? Da fé para seguir a Jesus mesmo, né? Como Jesus disse que é para seguir. E Jesus vai mudar agora a ótica para a missão de pastor, né? Porque Jesus vai dizer, né? Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, né? Então assim, a cada vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Simão, né? Filho de João, tu me amas? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo, tá, etc. Apacenta meus cordeiros. Pergunta de novo, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, ele está transformando ali Pedro num pastor, né? Porque ele podia dizer, né? Simão, tu me amas? Cuida da minha vinha, né? Então ele ia estar transformando Pedro num agricultor, né? Simão, administra a minha igreja. Ele estava transformando Pedro num contador, né? Mas não, ele transformou Pedro num pastor, que a gente vai tentar ver um pouco dessa figura do pastor aí. Então, a missão de Pedro decorre da continuidade da relação com Jesus. Então, toda vida que Pedro se separa de Jesus, ele perde a missão de pastor, né? Na hora que ele profere a fé, né? Tu és o Filho de Deus vivo, ele está junto com Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra de ficar a minha igreja. No momento seguinte, ele se separa de Jesus. Não, Senhor, que não aconteça isso. Afasta-te de mim, Satanás. Perde a missão, né? Então, a nossa missão, nossa, pessoal, depende que nós estejamos junto de Jesus, em estado de graça, em comunhão com a Santa Igreja, etc, 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 né? No momento que a gente se afasta, morreu, perdemos a graça e acabou-se, e é só ladeira abaixo, né? A missão é anunciada em João 1,42 e completada no capítulo 21 de João. Quer dizer, a gente pode analisar o Evangelho todo de São João como essa trajetória. Isso é uma das formas de ver o Evangelho de São João, né? A trajetória de São Pedro e como ele se torna um simples ninguém para virar o pastor máximo de Jesus, né? O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve, né? Que é a história do lava-pés, né? Quando Jesus diz, né? Para onde vou não pode seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde, né? Então o fracasso de Pedro não é definitivo, o nosso também não é, né? O rapaz lá do aborto, o médico abortista lá, ele estava em ladeira abaixo. Se ele tivesse morrido ali naquele dia, né, para a nossa fé, ele teria... Mas o fracasso não é definitivo, nunca. Até no último minuto, no último segundo, a nossa fé nos faz crer que a gente pode recomeçar, né? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, né? Quer dizer, nesse momento, Pedro está com Jesus, né? Jesus está expulsando a galera, né? Já está no capítulo 6, né? O discurso do pão da vida. E ele está dizendo lá, vocês vão ter que comer minha carne e beber o meu sangue. É um escândalo isso aí para os judeus, né? Os judeus não podiam nem encostar em sangue. Uma mulher menstruada com hemorragia era tida como impura, ninguém podia tocar. E o camarada vem dizer que... Aí os judeus, como é que é, rapaz, essa história aí? E Jesus muda a palavra que ele diz, comer.
ele usa primeiro o verbo grego phagos, que quer dizer comer de uma forma geral. Como a gente diz assim, que estão comendo meu dinheiro, né? Essa determinada coisa está comendo meu dinheiro, está comendo minha saúde, pronto. Esse primeiro verbo que Jesus usa em grego, phagos, quer dizer isso. Quando os judeus começam a se aperrear lá, como é que é essa história aí, rapaz? Aí Jesus muda, eles usam um verbo chamado trogo. Aqui, trogo só quer dizer comer mesmo, comer mastigando. Literalmente. Então ele está reforçando, vão ter que comer minha carne mesmo. Em vez de Jesus recuar. Aí a turma abandona, né? E ele pega e olha para os outros dois e diz, vocês não vão embora também? Vocês são judeus também, vocês não vão não embora? Aí Pedro diz isso aqui, né? Quer dizer, é uma união de fé muito forte, né? Que Pedro demonstra, né? E quando ele está nessa união, ele tem essa característica dele, de liderança, de manter o grupo unido, como a simbologia das redes, né? Mas permanece sujeito ao fracasso, como ele vai fracassar ainda várias vezes durante a história. Mesmo depois dessa profissão de fé tão forte, vai cair diversas vezes. Então Pedro só é Cefas, né, o Kefas, quando ele está em comunhão com Jesus. E nós também. Nós só somos o nome que Jesus deu para a gente, se a gente estiver em comunhão com Ele, né? E isso remete ao bom pastor, né? Se Jesus está mandando Pedro, está terminando. Se Jesus está mandando Pedro apacentar suas ovelhas, ele está dizendo, você agora é meu pastor. Eu vou nessa, vou subir, vou mandar o paráclito, vou mandar tudo isso aí. Não se preocupe com o que vocês vão dizer. Tudo isso aí já rolou, né? Mas você, Pedro, está aqui, estou conversando só com você. Você apacenta as minhas ovelhas. O Satanás pediu por ti que eu te peneirasse como trigo, mas eu orei por ti, e tu, quando fores confirmado, confirma os teus irmãos. Quer dizer, é igual a Jó, né? Jó não foi lá? Pediu para tirar onda com... Como é que é? O Satanás foi lá falar com Deus, e esse Jó aí não está com nada, se eu chegar junto dele, ele abre. Aí Deus foi, pode ir lá. Mesma coisa o Satanás fez com Pedro, está lá no Evangelho de São Lucas. Satanás pediu por ti, entretanto eu orei por ti, e quando você for confirmado mesmo, que é aqui, né? Quando você passar por tudo que você vai passar e se converter mesmo, aí você pega e toma de conta das ovelhas. É outra situação que é a mesma investidura. Jesus está investindo. Ele não falou isso para todos os 12 de forma igual. Ele deu o sacerdócio a todos os 12, né? Fazei é a segunda pessoa do plural. Vós fazei isso em memória de mim. Vocês 12 que estão aqui comigo comendo essa ceia, vocês 12 façam isso aqui em memória de mim. Mas Pedro sozinho no canto ali com Jesus, aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, confirma os teus irmãos, né? Então tem um grau a mais, né? Que isso vai ser percebido sempre. Essa história do papado é uma coisa interessante depois para a gente ver, né, em algum momento. E as igrejas se reportavam a Roma, porque tem um trecho lá da carta de São Clemente Romano, que foi Pedro, Lino, Cleto, Clemente, pronto, foi o quarto papa. Que uma dessas cartas de Clemente aos Coríntios, ele diz lá, a igreja fundada pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, aqui em Roma. Aí tem outro escrito lá de... Não me lembrar de quem é. Que diz, aqui em Roma nós temos os troféus dos apóstolos Pedro e Paulo. Troféus é o túmulo, né? Então aqui vocês podem visitar o túmulo de Pedro e o túmulo de Paulo na Via Ostiense, e Pedro em frente no obelisco lá do Circo de Nero, lá na Via Aurélia. Ainda existem essas estradas hoje, até hoje tem lá, Via Aurélia, Via Ostiense, tudo isso aí. Então, Pedro tem uma dignidade a mais, e os que ele investiu também permanecem com essa dignidade. O pastor, o que é que o pastor faz? O pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas, né? Jesus diz lá, é diferente do mercenário, que quando chega o lobo, o mercenário que faz só pelo dinheiro, vai-se embora, com medo do lobo, né? O pastor não. Davi, o que é que fez? Davi matou o leão, né? O leão que vinha comer as ovelhas dele, Davi matou um leão, né? Esse é o verdadeiro pastor. Tudo isso são as figuras, né?
Jesus se diz, eu sou o bom pastor. O que é que ele está querendo dizer com isso? O pastor que era mais ou menos, lá no Antigo Testamento, Davi, o pastor mais ou menos, que era Davi, que matou leão, quer dizer, o pastor mais ou menos já era um grande pastor, né? Matou leão, escreveu os salmos, elevou a dignidade de Israel, fez tudo que fez, e era um pastorzinho mais ou menos. Eu sou o bom pastor, quer dizer, eu sou o pastor perfeitíssimo, né? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço pelo nome, né? Tá aqui, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Elas ouvem, elas conhecem a minha voz. Eu posso entrar pela porta do aprisco. Se alguém entrar por cima do muro, elas vão saber que não sou eu e vão fugir. Tudo isso está lá no Evangelho de São João. Sentido literal também, porque uma amiga minha, que o pai dela tinha muitas ovelhas lá na Sé. Aí botava um nome para cada uma. Ele conhecia o verbo de cada uma. E elas atendiam quando ele chamava. Conhece. E uma sumia, ele sabia parar e falava, fulana. Aí ela atendia. Quando você tem intimidade, conhece mesmo. Isso a gente vê no mundo natural, com os animais, tudo, né? Apacentar é dar comida, certo? Dar comida e abrigo. Esse verbo quer dizer isso, quer dizer... Então o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas no perigo, ele as conhece, cada uma, ele dá abrigo e comida, ele protege, né? Faz o cercado lá, faz o, como é que chama? Redil, né? Redil. Ele as guia, né? Bom, vamos tirar do redil, vamos levar para ali, porque a comida é ali. Ele guia e ele as mantém juntas em unidade. Ele não solta elas para... Ele está ali, né? Com o cajadozinho dele. E tudo isso foi passado, foi transferido para Pedro. Jesus não está dizendo que Pedro agora é o pastor? Jesus vai nessa, vai subir, vai para o céu. E quem vai ficar sendo pastor é Pedro, né? Então essas características foram todas transferidas para Pedro. E o exercício da autoridade de Pedro está integrado à sua configuração com Cristo. Então, enquanto ele estiver junto com Cristo, em unidade com Cristo, ele está com essas atribuições. Então, essa reflexão que a gente preparou aqui sobre São Pedro, assim, eu procurei sempre trazer para nós, né? Porque senão fica aquela história, contar a história de, Pedro foi para lá, foi para cá, está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Está lá, alguns protestantes, Pedro nunca esteve em Roma, é invenção, isso aí. Aí está lá, na carta de São Pedro, no finalzinho, capítulo 5, não sei. A igreja de Babilônia vos saúda e tal, assim. Todos sabiam que Roma era chamada de Babilônia. Então, Pedro estava lá dizendo que a igreja dele, que é situada em Babilônia, tal. Aí tem lá esses documentos aí todos, porque a turma não conhece, né? Não sabe nem quem foi. Pensa que tinha São Pedro, os apóstolos, e hoje tem aqui o Padre Marcos, o Bispo Dom André, não sabe o que é que tem no meio, né? A gente mesmo não sabe, porque é tanta riqueza. Mas quando você vê essas cartas, né? Aí esse Papa aí, São Clemente, acho que é nessa carta aos Coríntios que ele diz, eu recebi o pontificado, que não lembro qual é o termo que ele usa, né? De Cleto, que foi o antes dele, né? Cleto, Anacleto, que recebeu de Lino, que recebeu de Pedro. Pronto, tá ali, 40 anos depois. Quer dizer, se eu disser aqui que, olha, eu sou médico e conheci doutor fulano de tal, sei lá, doutor Leleu. Doutor Leleu é bem 50 anos mais velho do que eu, ou 60. Quer dizer, esses papas aí estavam a essa distância de tempo. Se eu disser, doutor Leleu uma vez me ensinou que eu passando tal remédio é bom para dor de garganta. Está aqui, o cara está há 30 anos atrás, né? E está lá os papas registrando isso aí, mandando muitas cartas. Os bispos entre si mandavam cartas uns para os outros. 2000 e poucos anos, manter a unidade, né? Porque até o Padre Paulo, no vídeo que eu assisti, dizia, né? Que ser sucessor, né? No seu sentido íntegro, não é só vir depois de, é vir depois de, com a mesma missão. Não muda. Se mudar, ele não é reconhecido como sucessor de Pedro. Exato. Que é outra coisa interessante. E muda. Aí o Papa Francisco, ele está o Pedro. Está na sucessão, do 267. Teve 266 antes dele. Aí o que é que acontece? A gente mesmo que é católico tem que entender. O Papa é infalível. Ele é infalível em determinadas situações. Não,
em situações de fé e moral, quando ele proclama da cátedra de São Pedro, está lá a cadeira que São Pedro se sentava, que era, ele celebrava a fração do pão na casa lá de Apolo e Priscila, acho que era, a casa lá que ele celebrava, a cadeira lá, ela preservou e foi passando. Olha só, minha gente, esse pessoal teve com Jesus, né? Teve com Jesus fez milagres, Jesus curou, Jesus converteu, Jesus fez isso, aquilo, outro. A gente guarda sei lá, pronto, minha mãe tem a roupa que ela se batizou, que a minha avó guardou, porque isso remete a uma coisa. Imagine quem teve com Jesus, quem viu, sei lá, onde é que São Pedro foi enterrado. A gente vai atrás do túmulo dos nossos bisavós, a gente sabe onde é que nossos bisavós estão enterrados. Então, Pedro foi enterrado aqui. Aquele lugar virou um lugar de veneração, certo? Onde a piscina não sei de que São João curou um coxo com São Pedro. A turma preservava aquilo ali, até enquanto os romanos não destruíram Jerusalém, né? Mas, quer dizer, as pessoas guardavam os lugares que aconteceram as coisas, né? Então, assim, é muito caro para nós católicos, né? Essa tradição, né? Os protestantes não têm, porque eles se desligaram, né? Aí o que é que o camarada quer? Ele quer autoridade para ele, aí ele vai começar a dizer que a nossa parte é mentira, eles vão ficar com essa história aí. Aí lá vai, a gente tem que... Aí eles vão atrás de 2000 anos de documento de igreja? Não vão, né? Eles ficam jogando porque se diz que é mentira, aí a gente vai ter que provar que não é. Se for atrás, se converte. Se for atrás, se converte. Porque está tudo escrito. Só no Brasil, que tem a coleção da Paulus, que é a coleção da Patrística, já vai mais de 60 volumes, mas são bem 400. Que são os escritos desse pessoal. Escrito de Clemente Romano, Eusébio de Cesareia, São Gregório de Nícia, São Gregório de Nazianzo, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria, não sei quem, esse pessoal que fez a igreja, Santo Atanásio, então assim, e esse pessoal não estava interessado em, eles eram exilados, eles eram mortos, eles eram martirizados, eles não estavam interessados em riqueza, né? Não, eles estavam interessados na verdade. Será que eu tenho força? Se o cabo chegar e botar um revólver na minha cabeça, pronto, eu não acredito, se você disser que acredita em Cristo, eu vou lhe matar. Será que a gente vai ter força de aguentar isso aí? Só se Deus intervir mesmo, né? E esse pessoal não era tiro na cabeça, né? Era tocado fogo, era morto por animais, era tudo cor mais doido possível, né? Então esse pessoal não estava atrás de riqueza, de nome, de ganhar fama. Eles escreviam uma carta dessa, sei lá, o próprio São Paulo mesmo escreveu uma carta aos Coríntios. Ele não escrevia pensando que 2000 anos depois a gente ia preservar. Ele mandava para resolver um problema. Eu estou sabendo que aí vocês estão fazendo tal coisa de errado. Não é para fazer assim, é para fazer assado. Tal. A turma tinha veneração por São Paulo, que já sabia que era santo, que a gente sabe, se a gente conviver com uma pessoa que é santa, a gente sabe. E tudo que aquela pessoa fizer, a gente tem um mau cuidado. São José Maria morreu há poucos anos, teve 50 anos aqui no Brasil. Um pé de pau-brasil que ele plantou lá no canto, plantou uma mudinha de pau-brasil, a turma tem o maior cuidado. Está lá o pé de pau-brasil bem grandão lá, 50 anos depois. Imagine o túmulo de um santo desse, de São Pedro, de São Paulo, de São Marcos, que está enterrado lá não sei aonde, em Alexandria, Veneza, aí outro está enterrado não sei aonde. Vira lugar de veneração, né? Porque a gente tem atenção a essas coisas.